Que sentido faria Natal, irmãos, se não houvesse Jesus? Nenhum. As pessoas muitas vezes comemoram o que não sabem, festejam o que não sabem, por não conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo. Essa passagem de Isaías 9, ela fala sobre o advento e o poder do Messias tão esperado e aguardado por toda a humanidade. E esse Messias, tão aguardado, nos nasceu, foi um presente dado, foi um presente que Deus deu ao mundo, foi a própria vida de Deus dada e oferecida ao mundo. Imagina um tempo onde Israel necessitava de uma reconstrução. E eles buscavam ali a reconstrução, ali do seu povo, a reconstrução de todo um reinado. Eles buscavam ali a reconstrução física de algo que eles queriam que fosse reconstruído. E Jesus é enviado, o próprio Deus, o Filho de Deus, o unigênito, o único, aquele que veio, o unigênito, o único que veio com esse poder para salvar, é enviado à terra. E aqui o profeta Isaías, na unção de Deus, ele traz a palavra, traz o ensino e conta ali quem seria o Messias tão desejado e tão amado e tão querido que viria sobre a terra. E diz aqui a palavra do Senhor, Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, diz o versículo 7. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então a promessa era a vinda do príncipe da paz, ou seja, quando Jesus ele viesse, ele traria uma paz à humanidade. E foi o que Jesus fez, irmãos. Quando Jesus pisou nesta terra, Jesus reconstruiu uma vida de paz. Antes, as pessoas sem Jesus viviam oprimidas pelo pecado, viviam oprimidas pelo mal, viviam opressivas por um jugo de sofrimento. Porque muitas não conseguiam andar ou viver ali nas leis. Então, só pela misericórdia de Deus, como nos foi dada, o alcance da libertação, da paz interior foi dada às pessoas. Imagina, Jesus reconstruiu toda uma vida, dando uma oportunidade de libertação total aos cativos, aos oprimidos, aos doentes, aos opressivos, aos perturbados. Jesus trouxe uma tamanha paz inigualável, uma paz que excede qualquer entendimento humano, que ninguém consegue
como que alguém, talvez passando, enfrentando alguma situação, possa conhecer Jesus, ter uma paz interior dentro de si, ter ali uma calmaria, ter ali, irmãos, uma certeza que Deus é com ela, que Deus trabalha a favor dela. Essa paz interior, ela vem da presença de Deus. Olha, essa oportunidade de salvação, de busca, de ter o próprio princípio da paz, reconstruindo as áreas da nossa vida, reconstruindo de dentro para fora, porque a reconstrução que eles almejavam era uma reconstrução de um reinado, como a pastora falou. O que eles esperavam era uma reconstrução ali de coisas materiais, mas Jesus veio para reconstruir a vida deles com Deus. Estava completamente afastada, estava completamente afastada do plano real de salvação. Algo que, se Jesus não viesse, aquelas pessoas não alcançariam salvação. Algo que, se Jesus não viesse, irmãos, muita gente ficaria perdida e entraria em condenação no segundo seguinte. Quando elas perdessem aqui e a vida delas terminasse na terra, elas já deveriam perdição, condenação eterna, se Jesus não tivesse vindo. Então Jesus veio para reconstruir toda uma humanidade na presença de Deus. Jesus veio dar uma oportunidade para um homem que jamais viveu nessa terra. Jesus veio oferecer para a pessoa algo que é eterno, a salvação. E o que nós temos priorizado neste Natal? Quem tem sido o verdadeiro sentido do Natal na sua vida? Porque o Natal, ele fala de nascimento, de ter ali Jesus nascendo dentro de nós, lembrando que Jesus é o verbo vivo, a própria palavra de Deus. Jesus é ali o verbo vivo morando e habitando dentro de nós, irmãos. Como que a gente vai poder dizer: nossa, pastor, eu comemorei Natal e nem lembrei de Jesus? Não se comemora Natal sem Jesus. Ah, pastor, eu comemorei Natal, dei presente no fulano, no ciclano, no beltrano, nem lembrei de Jesus, não lembrei de falar de Jesus, não lembrei de agradecer Jesus, não lembrei de trazer uma palavra na mesa, não lembrei de pregar Jesus na minha família. Então não se comemora Natal, não se comemorou Natal, porque Natal fala de nascimento, Natal fala de nova chance, de nova oportunidade, Natal fala do libertador nascendo para nos libertar, de Jesus nascendo para trazer a oportunidade de salvação à humanidade, do príncipe da paz vindo ao mundo para trazer uma paz que excede todo o entendimento humano e inexplicável. Só vem pela presença de quem? De Deus. Natal quer dizer, irmão, Jesus nascer dentro de nós, a gente nascer com a palavra, a gente entender o real plano de Deus na nossa vida, a gente viver para Jesus, a gente deixar Jesus nascer nos nossos corações, nas nossas falas, nos nossos comportamentos, na nossa vida diária, a gente espelhar Jesus, a gente levar Jesus à vida das pessoas. Lembre-se que Jesus é o pão da vida. E por que ele se apresentou como pão, pastor? Porque ele é o único capaz de saciar, irmãos, toda a fome de humanidade. Talvez essas são pessoas famintas de Jesus. Talvez nessas datas, pessoas talvez com a barriga cheia, porque em datas como essas você vai encontrar muitas pessoas vaidosas que vamos lá, vão fazer isso, e elas ali, em nome de Deus, elas vão fazer as coisas, ou em nome da bondade, ou em nome daquilo que elas acreditam, elas vão fazer. Mas quantas pessoas não oferecem, irmãos, Jesus? As pessoas não oferecem a salvação. E pessoas estão, irmãos, com muita fome de Deus. As pessoas estão com fome da verdade. Tem gente que muitas vezes pensa assim: pastora, o Natal é dividir, é partilhar, é isso. Isso é só uma característica de alguém que é
cristão, e é algo que não deve ser feito somente no Natal, deve ser feito quando se pode, quando é possível, quando é preciso. Amém, povo de Deus? E espalhar, saciar a fome espiritual das pessoas, saciar a fome do entendimento da verdade. Você levar uma pessoa da sua família, da sua própria casa, se morrer na posição que tem vivido, tem que praticar, vai entrar em condenação. E você chegar e falar no plano da vida, você falar de Jesus para ele, você reconstruir ali com o poder de Deus, com o poder da fé, com o poder da oração, a vida espiritual dela. Você chegar para ela e oferecer Jesus um plano da vida. Irmãos, isso é o que mais Deus quer que você faça nesse Natal. Saiba disso, mais do que você dar um presente, mais do que você dar um abraço, mais do que você falar um eu te amo. Jesus quer que você fale dele para a sua família. Jesus quer que você fale dele, pregue ele para a sua casa. Isso enquanto há tempo. Jesus quer que você pregue a verdade para os seus. Jesus quer que você fale do amor de Deus, de João 3,16, que foi Jesus que veio ao mundo, foi Jesus que padeceu, foi Jesus que morreu. Jesus somente não nasceu, Jesus morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. E é preciso, irmãos, falar disso. É preciso falar da verdade. É preciso falar do amor de Deus. Tem gente que fala assim, pastora, nossa, eu estou dando cheio no Natal. Mas que sentido faz o Natal na sua casa? Que sentido faz o Natal na sua família? Será que não é só um momento de comilança, um momento de festejo, um momento de união, depois todo mundo no outro dia está brigando, está contendendo, está divergindo, não batendo a porta na cara do outro? Como é que é, irmãos, esse sentido do Natal? Talvez passe o Natal e as pessoas continuam depressivas, passe o Natal e as pessoas continuam doentes, passe o Natal e a pessoa continua oprimida, passe o Natal e o casal continua brigado. Não, é sinal que Jesus não nasceu naquele lugar. É sinal que Jesus não teve o quê? Acesso àquela casa. Jesus não teve morada naquela família. Jesus não entrou no coração daquelas pessoas. Porque o Natal foi de nascer. Você dá uma oportunidade de Jesus nascer dentro de você. Natal fala de você dar uma oportunidade, uma chance ali para você conhecer a Deus. Olha o que Isaías falou, não é qualquer pessoa que está vindo, não. O Messias tão aguardado, o Messias tão esperado, a grande promessa, a reconstrução que está vindo aí para Israel, não era uma reconstrução, era uma promessa de reconstrução. Mas eles achavam que era reconstruir as coisas materiais, que era reconstruir o poder deles sobre a vida das pessoas. Não era a reconstrução do poder de quem? De Deus. Era a reconstrução de toda uma comunhão. Era uma reconstrução de toda uma vida com Deus. Porque estava tudo destruído, irmãos. Estava tudo acabado, o povo no sofrimento. Estava tudo destruído. O povo vinha de eras, irmãos. Sabe de que eras que o povo vinha? Era de exílio, era de opressão. Eras aonde ali quem tinha poder escravizava, quem tinha poder mandava matar. Tanto que você lembra que no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, eles tentaram matar Jesus, ainda bebê, ainda criança. Então era tempo que opressor. Olha o tempo que Jesus veio, irmãos, um tempo de opressão, aonde as pessoas estavam sendo oprimidas, aonde o povo gemia, aonde o povo sofria, aonde o povo estava aprisionado e eles precisavam de liberdade. Não era um tempo solícito ou tão bom como as pessoas pensavam. Era um tempo de opressão, era um tempo de jugo, de opressão. Tanto que
Se Leia não estaria na mente dele o rei, né? Nossa, vai morrer. Vai tentar o quê? Ocupar o meu lugar. Então, vou mandar matar todas as crianças que nasceram. E tentaram matar Jesus. Só que não vão conseguir. Jesus era guardado. Jesus tinha a proteção de quem? De Deus. Ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. Enviado, nasceu de uma mulher chamada Maria, porque ela foi encontrada com a virtude. Por que Deus escolheu Maria? Pelo simples fato, irmãos, dela se separar num tempo de opressão, num tempo ali onde as pessoas estavam todas deturpadas, com a cabeça virada. Maria era alguém que era pura. Maria era alguém que sabia se separar. Por isso que ela concedeu ali do Espírito Santo a graça de gerar quem? De gerar Jesus. Mas por que ela foi escolhida? O pastor falou, porque ela não teve tanta corrupção, tanta coisa errada. Ela era pura. Ou seja, ela não tinha ali a sua pureza. Por isso que ela foi escolhida. Pois Maria foi mãe de outros o quê? Outros filhos. Jesus teve irmãos e irmãs. Amém, glória de Deus. Como uma família normal. Aí já não mais o Espírito Santo, mas sim de José. Se casa com ele. E com ele ela gera filhos. Assim como qualquer situação aonde uma pessoa que tendo ali poder de gerar, vai gerar filhos como seu esposo, se torna mãe. Ela só foi agraciada pelo fato de ela gerar quem? Jesus. Mas a própria Maria falou: se alguém quisesse ali, irmãos, receber algo de Deus, tinha que fazer o que? Jesus o que? Disse. Quantas pessoas não entendem isso? Ela só foi uma mulher agraciada. Como Deus pudesse escolher uma outra mulher que também poderia ser abençoada e agraciada, Deus escolheu Maria, ela se separava. Mas isso não faz dela, irmãos. Nunca vai fazer dela superior a Jesus o Senhor. Amém, irmão de Deus? Nunca vai fazer dela. Na verdade, ela nem sabe o que está acontecendo aqui, porque a única pessoa que tem para saber o que acontece aqui é só quem? Deus. E quantas pessoas anos têm se passado e as pessoas não viram as pessoas vivendo debaixo de um jogo que eles são impostos para elas e ensinamentos que são errados fora da palavra de Deus, seguindo a quem não é Deus. E continua, diz assim: estão falando, aqui diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso. Então, Isaías fala que o nome de Jesus seria maravilhoso. E realmente foi, porque ao nome de Jesus, não há doença que fique de pé, não há espírito da morte que fique de pé. Ao nome de Jesus não há perturbação que permaneça de pé, não há prisão, não há cadeira que fique de pé. O seu nome será maravilhoso, porque o nome de Jesus é o único que opera maravilhas. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem Jesus não tem nada. Sem Jesus é só inventação do ser humano. Sem Jesus é só inventação do homem. Sem Jesus é só a liberta de Deus. Jesus é maravilhoso. Só Ele é capaz de operar maravilhas. Se não tiver Jesus, não vai haver
pode haver engano, pode haver enrustido e engano por trás. Aprender a pessoa, porque a própria Bíblia diz que Satanás é um espírito de engano, e até o diabo pode se transfigurar diante de juiz. Ou seja, ele pode se fazer bonzinho, mas não é bonzinho, ele é mal mesmo. O negócio dele é matar, destruir, acabar com tudo para enganar muita gente. Só Jesus é maravilhoso. Aí fala assim que ele é também conselheiro. Irmãos, talvez você viu um tempo, você diz assim, pastor, eu precisava tanto de um conselho, precisava tanto de um entendimento do que fazer, do que realizar. Estou passando, estou vivendo, estou isso. Meu irmão, você conta com o maior conselheiro que já existiu nesse mundo, e o único conselheiro verdadeiro. E todos os conselhos que Jesus te der, Ele não erra. Se Jesus te falar algo, se Jesus te disser algo, não tem como dar errado. É como o povo fala aqui de Caboclo, é batata. É falar e acontecer. Se Jesus falar, irmãos, a palavra de Deus se abrir, o verbo vivo se abrir para você, e o conselho vir de Deus, não tem como. A pessoa só erra se ela quiser. Ela só falha se ela quiser. Ela só não vive a reconstrução das áreas da sua vida se ela não quiser seguir o conselho de Deus, seguir o conselho da verdade, seguir o conselho da palavra. Maravilhoso conselho. A Bíblia diz que ele seria e é o Deus o quê? Deus forte. E o próprio Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos o quê? Somos um. Então o próprio Senhor Jesus, ele fala no seu tempo ministerial, no seu ministério, até não. Quem me serve o Pai, porque eu e o Pai somos um. É como se Jesus dissesse assim: quem tem comunhão comigo tem comunhão com o Pai. Quem segue a minha palavra, segue o que eu prego, segue o Pai. Ele é o Deus forte. É o próprio Deus, o Filho unigênito, mas é o próprio Deus. Irmãos, imagina o arrependimento deve ter batido no coração de muita gente quando descobriram que o próprio Deus esteve na terra e eles suspiram. Que o próprio Deus esteve na terra e eles chicotearam ele até a morte. Que o próprio Deus esteve na terra e nós eles puseram sobre ele o muro de cima. Ele não arrependimento que ele fez. De quem estava lá acusando Jesus, de quem estava lá, cuspindo no prato que comeu, que é assim que o povo estava fazendo. Então você deve ser daí, Você sabe de prato cuspindo no prato que comeu, O povo recebeu, recebeu muitas vezes. E depois, quando Jesus estava sendo levado ali no Calvário, as pessoas cuspiam, gritavam, julgavam tudo ali na cima de Jesus. Todas as suas raivas e revoltas julgavam na cima de Jesus. Cuspiram no prato que comeu. E muitas pessoas que estavam no meio daquela multidão foram curadas, foram libertas, foram transformadas pelo poder do maravilhoso Deus. O Deus que é forte, daquele que o profeta Isaías, sendo um profeta da palavra da verdade, sendo um falador de verdade, não de mentira, sendo um falador das Escrituras, porque toda profecia ela é só verdadeira se ela for de acordo com a Bíblia. Isaías sim era um profeta da palavra da verdade, não um falador de mentira e de engano. Isaías era um homem de Deus que ele falava acontecia, irmãos. Quando ele pronunciava a palavra de Deus, ele não falava nada dele mesmo, ele falava era na palavra. Ele exalta a palavra, ele exalta o verbo vivo, ele exalta Jesus, ele
exalta é o Criador, não é um falador de mentira, um falador de engano. Ele fala a palavra, ele fala, Deus pode vai vir. Te prepara, ó Israel. A reconstrução vai acontecer. Vai vir. Aí vem Deus forte, aí vem o Salvador, aí vem Deus maravilhoso, um celeiro. Aí diz, Deus forte, Pai da eternidade, o único Pai verdadeiro. Mas não é qualquer Pai, não. É o Pai da eternidade. É aquele que vai nos dar o direito à eternidade. E você sabia que eternidade ou vida eterna só há em Deus? Porque a pessoa que ela partir dessa terra, Jesus vai viver eternamente. E a pessoa que partir sem Jesus vai provar a morte eterna. Então, eternidade, vida eterna, só há em Deus. E Ele é, Jesus é o Pai da eternidade. Foi Ele que alcançou a paternidade para Deus e nós. Antes, cada um de nós, conhecidos diante de Deus somente como criaturas, como pessoas que foram criadas por Deus. Tanto que no início de toda a Bíblia você vai ver que Deus se refere, como se refere a pessoa de Deus, chama-se Deus de o Criador. Ou seja, Deus criou a gente é grato por isso. Deus criou. Só que Deus quis mais do que ser nosso Criador. Deus quis ser o nosso quê? Nosso Pai. Por isso Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, o único Filho. Como diz João 3,16, porque Deus amou. Porque Deus amou as pessoas. Por isso Ele envia Jesus para morrer no lugar delas. Para conquistar essa paternidade que antes não existia. Não tinha como. Você não vai ver as pessoas se pronunciando como filhas de Deus. Vai ver a pessoa se pronunciando como amigo de Deus. Deus falando, meu amigo. Deus falando assim, chamando a pessoa de Deus servo. Ele vai falar, a pessoa vai falar, Deus virar para a pessoa e falar assim, meu filho. Não, isso é conquistado por Jesus. Amém, povo de Deus? Essa vez foi conquistada por Jesus. Essa oportunidade à humanidade, ao mundo, às pessoas, foi conquistada por Jesus nesse Natal. Você está deixando o Pai da eternidade entrar na sua vida. Ele é o primeiro da sua vida. Você tem certeza que é Ele que é o primeiro? Você tem certeza que é Ele que é a prioridade? Você tem certeza que se Jesus te falasse algo hoje, no dia de hoje, para você fazer e realizar, você faria? Ou você faria a sua vontade? Porque Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. O pastor falou, quantas pessoas que acham que elas estão comemorando o Natal, elas não estão. Quantas pessoas que acham que elas estão vivendo o Natal, mas estão lá iludidas. Algumas iludidas com compras, outras iludidas com presentes e pensando, o que eu vou ganhar? Outras iludidas ali, o que eu vou comer no Natal? Né? Não seria muito injusto, imagina, se o Natal fosse isso. Por quê? Você vai ganhar no Natal com pessoas que não vão ganhar nada, não vão ganhar nenhum presente. Então Deus não ganha Natal na vida delas? Tem gente que vai comer frango, tem gente que vai comer ovo, tem gente que vai comer linguiça, tem gente que vai comer carne, tem gente que vai comer carne moída, tem gente que nem carne não vai comer. Então, não viveram Natal? Não tiveram Natal? Jesus não fez Natal na vida delas? Tem gente que vai ganhar chocolate, tem gente que não vai ganhar chocolate, tem nem chocolate comer. Tem gente que nem chocolate pode comer. Jesus não é Natal na vida delas? Tem gente que tem família, tem gente que nem tem família, tem gente que mora sozinha, tem gente que mora na rua, nem tem casa para morar. Então elas vão
E disse e continua. Diz assim: Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É esse Deus, o Filho de Deus, que consegue dar paz para uma pessoa que está no leito do hospital. E talvez ela não pode falecer de Natal lá no hospital. Aí Jesus fala assim: não, mas matar o Senhor. Você até que você vai sair daqui. Uma pessoa que está lá dentro do presídio, ela não pode não sair de lá. Talvez ela cometeu bem, ela tem que pagar a pena, não tem como você tornar. Mas Jesus fala e fala assim: não confia em mim. Mesmo que aqui nessa terra você fique preso por outros governos que você mesmo cometeu. Um dia você vai ver uma liberdade jamais vista na sua vida. Eternamente você não vai morrer. Irmãos, imagina uma pessoa que está lá, pensa comigo. A pessoa que está lá hoje, no dia de hoje, precisando de um socorro, de uma ajuda urgente, uma criança que está afogada. Talvez uma criança que cresceu sem os pais, desesperada, sendo dentro de uma casa cheia de violência. Jesus falaria a vida daquela criança e fala assim: disse que é bom. Busca um caminho. Irmãos, Natal é isso. Você entender quem é Jesus. É você ouvir a voz de Jesus. É você levar Jesus às pessoas. É você falar da salvação. Se a pessoa ela fez uma festa, fez uma missa, fez uma fartura, se ela comeu, se ela dormiu, se ela deu presente, se ela não deu presente, se ela fez pedido, se ela não fez pedido, se Jesus não nos deu presente, não foi nada. Se Jesus não foi nem mencionado, se a pessoa nem pensou, vou lá na igreja agradecendo, vou fazer uma oração e agradecer. Infelizmente, não houve nada, não teve nada, porque senão seria muito injusto se Natal fosse que as pessoas impõem sobre a vida de vidas. Seria muito injusto, porque a pessoa poderia chegar diante de Deus, mas como é que corre? Então, fulano comemora Natal, eu não comemoro. Fulano vive Natal, eu não vivo. Porque Natal não é o que o povo fala. Natal é Jesus nascido dentro de nós. Natal é você valorizar Jesus. Natal é você falar de Jesus às pessoas. Natal é você chegar e falar: não. Você sabia que Jesus, Filho de Deus, ele nasceu? E antes a gente não era filho, a gente era só uma criatura criada por Deus. Se ele não tivesse vindo, nós não teríamos salvação. Ninguém nessa terra teria oportunidade, porque o homem se corrompeu. O homem estava totalmente destituído da presença de Deus. O homem estava exilado, oprimido. O homem estava totalmente afastado de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus, o seu único Filho, que se doou, se deu por nós. O que ele fez, ninguém faria por nós. Irmãos, se a gente não poder falar isso, não conseguir falar isso para a nossa casa, nós não vamos festejar Natal, porque Natal é isso. Amém, povo de Deus? A gente não vai comemorar Natal. E a gente vai dizer: pastora, eu vou comemorar Natal. Que Natal é esse que as pessoas comemoram, irmãos? Aonde não se fala de Deus? Onde as pessoas se lembram de tudo, de presente, de comida, disso, daquilo outro, não sei o quê. Deus passa longe daquela casa, passa longe daquela família. Sentindo
palavra do Senhor. Diz as Escrituras: do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e frutificar em juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Mas aí as palavras, sabe o que Deus vai falar? Vai fazer, né? Não vai fazer? Então, vai fazer? Porque Deus é zeloso para conosco. Quer dizer que Deus tem zelo para conosco. Deus criou o ser humano, então pensou assim: não deixar o ser humano se acabar de destruir. O ser humano queria se acabar de destruir. A partir do momento que a pessoa ela quer fazer a vontade do mal, ela quer se destruir, não é? Aí Deus falou: não sou Deus zeloso. Tudo que eu crio é bom. Eu sou Deus, né? Tudo que eu faço é bom. Não vou deixar a humanidade se acabar assim. Sou um Deus zeloso, então já vou enviar um Deus lá a salvar essa humanidade. Isso não está perdido. Porque Deus é zeloso para com a sua criação. Se Deus fala para a gente cuidar de tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Não só para a gente cuidar da natureza, não só para a gente cuidar dos animais, não só para a gente cuidar da nossa saúde, não só para a gente cuidar da nossa família. Deus fala para a gente cuidar dessa terra aqui, meio de Deus. Cuidar das suas coisas, cuidar da terra. As coisas da sua mão. Por quê? Porque Deus é zeloso. Não vai deixar de queimar. Deus não vai deixar de queimar aqui. Deus quer a reconstrução. Porque Deus é zeloso. O que Deus quer reconstruir a sua vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Deus é zeloso. Não quer a sua vida quebrada. Ele não quer as áreas da sua vida quebrada. Ele não quer a sua família quebrada. Ele não quer sonhos e projetos, coisas que você realizou quebrados. Deus quer reconstruir. Vamos reconstruir-nos em Jesus, no caminho, na verdade e na vida. Que sejamos capazes de falar de Jesus na mesa da ceia com a nossa vida. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus.